Olá, amigos do canal Terra e Tradição. Hoje, num momento muito especial, nós recebemos aqui no nosso estúdio pesquisador, escritor, mas também um servidor público aposentado, que é o senhor Oswaldo Gonçalves de Camargo. Falando o nome, talvez nem todos o conheçam, mas o Manga está aqui conosco, o seu Manga está conosco, para contar um pouquinho da história, né, da família Camargo, desde a Espanha até aqui a chegada deles no município de Bom Jesus, uma família que hoje ainda, né, tem as suas origens aqui. Seu Manga, um prazer recebê-lo no canal Terra e Tradição, ficamos muito honrados e felizes pela sua presença conosco. Isso, agradeço o convite, boa tarde a todos. Agradeço também a Dilene e o Ronaldo por ter essa oportunidade. Nós, em Bom Jesus, trabalho na área de genealogia, história e pesquisa, poder falar um pouco da minha família, a família Camargo. Muito bem. Em que momento, seu Manga, surgiu a vontade de conhecer mais a fundo a história da sua família? O momento que despertou mais atenção para conhecer a história da família Camargo foi quando criança convivi com meu avô, que era de origem paulista, Osório Barbosa de Camargo, e não perguntava para ele todos os dados. Com o passar do tempo, depois que o avô partiu, fiquei com vontade de conhecer a história dele. Aí surgiu a vontade de conhecer um pouco da história desde São Paulo, e recentemente a gente foi na Espanha, até na cidade de Camargo, para conhecer de onde veio o Camargo na Espanha. Então a família Camargo, ela é uma família que ela tem origem nos pré-romanos, que vieram da zona de Roma em direção à Espanha, ficando próximo à cidade de Santander, onde a família, aquelas pessoas que vieram de lá, a maioria deles veio a pé, ainda de carreta, possivelmente, a cavalo, uma parte, e ficaram numa região próxima a Santander, que era uma região baixa, uma região alagada, bem próximo do mar, a 5 quilômetros do mar. E ao lado tinha os morros. E a família Camargo, ficando nessa região, eles forneciam água para o pessoal que ficava na região mais alta no período de seca. E aí originou o apelido na Espanha, aqui sobrenome Camargo, que Camargo significa cá, campo, mar, e gos, passando plural, lagos. Então Camargo significa campos alagados baixos. Eles vieram no início, aproximadamente no século III antes de Cristo ainda, que eles vieram para essa região. E dali, ele é uma cidade hoje com 30 mil habitantes, né? Tem diversas pessoas lá ainda da família, nós estivemos lá, fizemos visita e conversamos com as pessoas, tem as casas ainda que a família Camargo morava, e depois dessa região, eles acabaram saindo para regiões próximas, cidades, ainda até Sevilha. Não é? E o primeiro Camargo que a gente conseguiu pegar o nome e se identificar foi Dom Afonso de Camargo, que era um navegador, que ele recebeu incumbência do governo da Espanha para vir até a região do México, o primeiro a vir para a América, isso por volta de 1539. E o José Ortiz de Camargo, que veio para o Brasil, o primeiro, ele nasceu em Sevilha. Não, nasceu o pai dele em Sevilha e a mãe. E ele nasceu em Castrojéres. Castrojéres é uma cidade pequena, o início dela é 1500 anos antes de Cristo. É uma cidade totalmente de pedra, não é? Onde as pessoas residiam. No período que ele nasceu, em 1560, José Ortiz de Camargo, nós não identificamos, quando estivemos lá, se ele nasceu nas casas de pedra ou nas cuevas. As cuevas eram a parte que ficava nas colinas e ficava dentro da pedra. Então, as cuevas, era esse local. Então, a gente não identificou, apenas identificamos que ele nasceu lá, não é através da igreja. Isso a gente conseguiu identificar, dessa visita que fizemos. E o José Ortiz de Camargo, ele veio para o Brasil em 1583, né, na armada de Diogo Valdez, né? Só que essa armada, esses navios que vieram, eles não tinham destino ao Brasil, eles tinham destino à língua espanhola, que seria vir para Montevidéu ou vir para Buenos Aires. Mas quando eles chegaram na frente de São Vicente, a maior parte da população estava doente, e eles desceram em São Vicente
e a partir dali 90 dias. Só eu não tenho essa informação se o navio foi até Montevidéu ou Buenos Aires. Mas o José Ortiz de Camargo ficou no Brasil, ficou em São Vicente. Aí depois, em 1591, ele já aparece em São Paulo, trabalhando em São Paulo, aparece nos documentos que ele é juiz ordinário de São Paulo. Ele tinha algum conhecimento na área da advocacia. E aí ele casou com Maria Leonor, em São Paulo. E ele teve 9 filhos. A Maria Leonor era filha de português e descendente de índio, né? Ela era descendente do índio Tibiriçá, né? E a Maria Leonor e o José Ortiz de Camargo tiveram 9 filhos em São Paulo. A grande dificuldade que encontrei foi saber dos 9 filhos, de qual dos filhos nós éramos descendentes. E depois de pesquisa, visita a São Paulo, inclusive na Cúria de São Paulo, nós descobrimos que nós éramos filhos do primeiro filho. E do terceiro filho tem os Camargo que vieram para São Joaquim. Mas aí eu estudei mais a parte do primeiro filho que veio para aqui, para o Rio Grande do Sul. Mas de 1620 a 1640 aconteceu em São Paulo uma guerra entre famílias, pelo comando da parte política de São Paulo, né, que era a família Camargo e a família Pires. Se encontravam na mesa para conversar e saiu dali e se matavam. Então houve diversas mortes entre essas duas famílias, né? Aí a família Camargo, em 1640, resolveu se mudar para Cotia, interior de São Paulo. Hoje já é um bairro praticamente de São Paulo, Cotia. Passados 100 anos que a família estava morando ali, nasceu José Custódio de Camargo. Esse José Custódio de Camargo, ele era filho de uma família abastada, que era a família Camargo lá em Cotia, e ele foi estudar em Portugal. Estudou primeiro num colégio jesuíta e depois foi estudar na faculdade de Coimbra, né? Aí em teologia, e acabou exercendo a função de padre, se formando lá. Quando ele veio de Portugal, ele ficou primeiro no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo. Aí o governo de São Paulo, a igreja, junto com o governo, que ele também fazia parte do lado político também, a família. E o José Custódio de Camargo, ele veio para Castro, no Paraná. Em Castro, ele administra 2 anos. E aí ele volta para a cidade de Itapeva. Quando ele volta para Itapeva, ele é vigário colado. E vigário colado é aquele que prestou concurso. Então ele tinha o salário da igreja como vigário e tinha também o salário do Estado, como ele tinha prestado concurso. E quando ele faz a passagem de Castro para Itapeva, ele sofre um ataque dos bandoleiros, mas ele vence lá e acontece um incidente grande lá, morreu diversas pessoas, que ele até hoje tem a história em Jaguaraíva, que é hoje onde aconteceu esse fato. E ele chega em São Paulo, em Itapeva, e lá ele conhece uma moça loira, e ele acaba se apaixonando pela moça. E na época os padres casavam, se juntavam. E ele se juntou com essa moça. Chamava-se Ana Francisca, chamava-se Aninha, ou Aninha Dourada, porque ela era loira. E o padre se apaixonou com ela, acabou ficando com ela e teve 7 filhos lá. E esse padre, ele recebeu de herança, depois da família de Cotia, 4 fazendas. E só 3 fazendas ele tomou posse. Uma era em Cotia, ele não quis tomar posse. Quando ele voltou do Paraná para São Paulo, ele tinha 150 escravos. Para ver a quantidade de... Exatamente. Era uma pessoa muito abastada, né? Muito abastado. E lá em Itapeva, onde ele morou, ele foi vigário até 1831. E por 37 anos ele foi vigário de Itapeva. Não é? Foi vereador também de Itapeva. Ele tinha uma influência muito grande, além do poder econômico que ele tinha. Aí aconteceu um fato que o Dom Pedro I, que teve um caso com a Marquesa de Santos, o Dom Pedro I também ele teve um caso com a irmã da Marquesa de Santos. E a igreja, e quando ele teve esse caso com a irmã da Marquesa de Santos, o filho que nasceu, Dom Pedro I foi registrar na igreja, porque na época os registraram na igreja, né? Não tinha cartório. Ele foi registrar na igreja e o vigário já tinha preenchido a primeira folha do livro. E o Dom Pedro I queria que ele colocasse na primeira folha do livro. E ele não aceitou. Registrou o filho
do Dom Pedro I na segunda página do livro. Registrando na segunda página do livro, ele criou um atrito da igreja com o império, né? E aí o Dom Pedro I disse que todos os padres que tivessem filho, a partir daquele momento, ele ia autorizar dar um reescrito imperial, né? E esse reescrito imperial foi dado, então, para todos os padres que tinham filhos, poderiam registrar seus filhos, né? E aí, o que aconteceu? O José Custódio de Camargo, sabendo disso, entrou em contato com a Marquesa de Santos, que tinha um parentesco com ele, não é? Entrou em contato e ele conseguiu esse reescrito imperial em 1827, me parece, deixa eu tomar nota. Em 5 de setembro de 1827 ele conseguiu esse reescrito imperial, que era para os padres registrar seus filhos. Com isso, a igreja, e o José Custódio de Camargo, que era o vigário de Itapeva, conseguiu esse reescrito. A igreja expulsou ele da igreja, não podia mais rezar a missa. Aí ele criou dentro da propriedade dele, ele criou uma igreja, construiu uma igreja. Igreja Imaculada da Conceição, que existe até hoje em Itapeva. E aí o José Custódio de Camargo, ele constrói essa igreja e passa a rezar a missa na igreja e faz o casamento dos filhos, de alguns filhos, né? E faz o casamento também dos netos. Né? E ele construiu a casa ao lado. E como ele tinha muita terra lá, em Itapeva, ele, antes de morrer, ele morreu em 1848. Antes de morrer, ele faz uma doação para a igreja da capela dele. A capela, que era a igreja, ele doou para a igreja. Aí a igreja permitiu que ele voltasse a rezar a missa. Mas o José Custódio de Camargo, o vigário, ele foi expulso não pelos filhos, ele foi expulso porque a herança dele não ia para a igreja e que ia para os filhos dele. Esse foi o motivo. E aí, antes um pouco dele morrer, ele vai na igreja e pede para rezar 1000 missas depois da morte dele, e pagou adiantado, porque ele gostava muito da igreja, então ele queria fazer uma doação para a igreja. Ele fez esse pedido. E o José Custódio de Camargo, ele tinha 20 filhos, todos nasceram em Itapeva, né? E aí esses 20 filhos vieram por ele para o Rio Grande do Sul, aqui para a cidade de Bom Jesus, que na época ainda era distrito de Vacaria, né? Vieram para cá e ele comprou aqui a fazenda Pinto Carneiro, que era uma sesmaria, a 23 quilômetros de Bom Jesus. E aí todo o pessoal que veio de lá para cá, os filhos, pegaram o apelido dos Carnerianos, que foi o primeiro apelido da família que teve aqui. E eles vieram para cá em 1851 e ficaram até 1869 aqui. Aí em 1867, no dia 4 de janeiro de 1867, uma filha dele, a 8ª filha, nome de Carlota, que era casada com o João Ramos, que era natural daqui, mas de família depois de Lages, né? Eles foram assassinados. E com aqui na Casa Branca. E com esse desgosto que o vô teve, de ter assassinado a filha, o genro, um cunhado e o neto, ele acabou voltando para São Paulo. O senhor tem conhecimento, seu Manga, por que aconteceu esse assassinato? Esse assassinato aconteceu em função de dinheiro, em função de herança. Ele disse que o João Ramos queria comprar um campo e o sogro, ele também queria comprar. E aí esse campo ficou mais valorizado. E o sogro, o José Custódio de Camargo, filho, que era o filho do vigário, acabou comprando o campo e pagando valor a mais. E como ele tinha muito ouro em casa, e antes da morte dele ficou sabendo que eles iam assaltar ele, ou cometer algum suicídio, ele escondeu esse ouro, não é? E até hoje, pelo que eu sei, não foi encontrado na região da Casa Branca, aqui de Bom Jesus, distrito de Bom Jesus. Então aconteceu esse fato, não sabe se para o roubo do ouro ou se para o sogro dele se vingar dele. O fato que ele faleceu. Até os que mataram depois foram encontrados e foram condenados, né? Interessante. E que chama a atenção quando a gente fala nessas duas famílias, né? A família Camargo e a família Ramos são famílias que até hoje possuem terras e estão instaladas na região da Casa Branca, e a gente vai chegar lá também, né? Isso, a família Camargo e a família Ramos se entrelaçaram muito e até hoje nós temos, né? E quando o José Custódio veio
de São Paulo para cá, ele comprou as terras deles, que ele comprou, compreendia da cabeceira do Rio Pelotas, Rio dos Touros, quando ele chega no Rio Pelotas, até o Rio Santana. Toda aquela extensão ali era dele, a terra dele. E até hoje pertence grande parte para a família Camargo ainda, essa terra. Como nós temos a fazenda Três Maria, com a grande fazenda, que a esposa do Antoninho Branco, da Mercília, era descendente também do José Custódio de Camargo Filho. Muito bem. Antes havia questionado o senhor sobre o motivo, né, da família ter vindo para Bom Jesus. Tem alguns fatos na história que se tem conhecimento, outros ficam aproximado, mas muita terra, e a nossa região era muito rica, né, muita terra, muito dinheiro, isso atraiu também muitas famílias para cá, né? Para vir para cá. Eu não tenho esse conhecimento, dois motivos. O José Custódio de Camargo Filho, que era filho do vigário, teria vindo para Bom Jesus. Não é um dos dois motivos. Uma briga na família lá em São Paulo, que poderia ter sido acontecido. Outra, que ele teria vindo como tropeiro a primeira vez, e depois voltou e veio com toda a família para cá. E a família também, quando eles vieram para cá, eles, junto com a família dele, vinham os escravos também, não é? E vinham os pelhadores, não é? Que os pelhadores para nós aqui, lá em São Paulo, seriam os preadores, né? Que é aqueles caras que iam na beira das cidades e pegavam os preá nos banhados e levavam para as famílias ricas. Então, esse servia de alimento, né? Naquele tempo. E esses preadores que vieram de lá para cá, eles acompanhavam a família também para que os bugres, quando atacassem as famílias, que eles atacavam para roubar comida, né? Esses preadores e os escravos ajudaram a defender, né? Depois, quando eles vieram para cá, chegaram aqui, e através do espanhol, que surgiu a palavra pelhador. Então, a palavra pelhador, para nós aqui, a origem é de preadores. Interessante. E talvez algumas pessoas mais jovens, né, que estão nos acompanhando agora, não imaginem que as pessoas se alimentavam de preás, né? É verdade. É que na época os riachos eram limpos, né? Exato, exato. Então, esse era um... Poderiam fazer, o que hoje já não ocorre mais. Hoje já não ocorre mais, né? E essa vinda da família para cá, depois, então, teve duas que foram assassinadas, né? A Carlota e o último filho, o 20º filho, foi assassinado. E daí sobrou 18. Dos 18, 10 voltaram para São Paulo, né? E 8 ficaram morando aqui. O velho, quando ele volta para São Paulo, o José Custódio de Camargo Filho, ele compra em São Paulo, ele compra a Fazenda São Pedro, no município de Tararé, que era distrito de Itapeva, né? E essa Fazenda São Pedro era dos herdeiros da Marquesa de Santos. E depois, mais tarde, um dos filhos que sobrou do João Ramos e da Carlota, que era o Elisiário, ele volta também para São Paulo e ele compra a Fazenda Pirituba, que foi a última fazenda da Marquesa de Santos. Olha só. E aí, voltando um pouquinho na história, ali pegando aquele gancho, né, de Dom Pedro I, Domitila seria uma parente da família Camargo? Ela, a esposa do José Custódio de Camargo, Maria Joaquina, ela era a prima segunda da Marquesa de Santos. Então teria um lado assim, o outro lado da esposa do José Custódio de Camargo Filho, né, que teria um parentesco. Eu não tenho certeza se seria a segunda ou terceira prima, mas tem um parentesco. Muito bem. Quando se instalam em Bom Jesus, seu Manga é uma família que, como falei anteriormente, ainda hoje, né, reside nessa região ali da Casa Branca, uma família numerosa, e a partir daí, em que ramos essa família vai trabalhando? Criação de gado? O que essa família vai fazendo aí no interior de Bom Jesus? Essa família praticamente era da pecuária, né? Em São Paulo até plantava o café. Não, é lá em São Paulo. Mas a grande ramo de São Paulo também era pecuária, né? E vieram para cá também para trabalhar com a pecuária, né? Porque nós ainda não tínhamos o desenvolvimento que tem hoje a agricultura, né? E se espalhou muito nessa região, grandes fazendeiros que existem até hoje, né? Da própria família Camargo, e outros um pouco menores que já foi dividindo as heranças, né? No caso do meu avô, quando era vivo, avô e avó, eles tinham 18 milhões de campos, hoje está dividido. Nós, os netos, temos hectares, né? Exatamente. E famílias que, à época, eram muito numerosas, muitos filhos, né? Dificilmente uma família tinha poucos filhos. A gente está falando aí de 16 filhos, 18 filhos, 20 filhos, né? O que hoje já não ocorre mais, né? Até a grande quantidade de filhos se justifica porque a nossa região
ela tem muita pedra, né? Então o casal ele tinha bastante filho porque os filhos ajudavam na divisão dos campos, construindo os muros de pedra, ou as taipas, que nós chamamos aqui em Bom Jesus, né? Então esse foi um dos motivos para ter bastante filho. Inclusive, era uma mão de obra. Era uma mão de obra, pois meu pai e meus tios trabalharam para ajudar a dividir a fazenda, que até hoje tem lá, fazenda com as taipas, né? Aqui no segundo distrito. Até chama atenção também, e já ouvindo também outros pesquisadores, a questão da repetição, e conversava isso com o senhor agora há pouco, a repetição dos nomes nas famílias, né? Pessoas tinham, assim, quando uma família tinha Pedro, tinha vários Pedros, ou Josés, e assim por diante. E isso tinha um motivo antigamente, seu Ana. Tinha um dos motivos que tinha era... Acho que a pessoa não tinha tanto conhecimento da variedade de nomes, muitas vezes buscava na Bíblia os nomes, né? Exato. Como Maria e José. E um outro motivo que buscava também era o fato de escolherem um tio para ser o padrinho. E aí colocavam, deu o nome do padrinho, o mesmo nome, e escolhiam para padrinho do filho, para futuramente a herança daquele vir para eles. Ainda eu lembro do meu pai falar muito dessa questão que tinha que ser um padrinho abastado, e geralmente essas crianças, e isso não falando muito no passado, mas agora mais recente, ganhavam, por exemplo, o gado, né? O padrinho já, antes da criança nascer, já estava presenteando com reses, né? Dava um boi, uma vaca para essa criança, e ela ia montando seu plantel todos os anos, ganhando, né, dos seus padrinhos, ou gado, ou no caso de padrinhos mais abastados, até terras. Até terras ganhando. Bem interessante. Hoje a gente já sabe que dificilmente um padrinho vai agraciar um afilhado com um bem desse porte. É muito raro, né? Mas nós tivemos lá em São Paulo até um dos filhos, ele não casou, ficou solteirão, e ele fez a doação para uma família lá, que hoje lá em Porto Alegre, o Jaó. Jaó é um bairro de Itapeva, né? Onde vive um pessoal que foi criado da família, que ficou lá em São Paulo, né? Foi doado terra. E um particular também que tem, quando eles vieram de lá, que trouxeram escravos, em 1851, conforme a descrição na igreja de Vacaria, casaram os escravos. Então Maria casava com José, não é? E ele não tinha sobrenome, só tinha o primeiro nome, que até o tempo do Império não tinha necessidade de ter o sobrenome, né? E casava. Mas para casar naquele período se usava um sobrenome. E aí se adotava o sobrenome de Camargo. Aí o patrão, no caso da nossa família, o José Custódio de Camargo Filho, e ele deu o sobrenome para muitas pessoas. Só que a maioria dos Camargo era João Ramos de Camargo. Então tinha o D, né? E os escravos que casaram, que foi dado o nome, não tinham o D. Então seria só João Ramos Camargo. O D significava que você era da família. E sem o D que tu não era da família. Olha que interessante. Esse era o significado do D. E foi uma família que a história mostra que, dentro de ser, né, muito abastada, tinha muitos escravos. Tinha muitos escravos. Eu, inclusive, conheci, quando criança, na família do vô, 2 escravos, né? Que depois, quando chegaram a uma certa idade, foi dado para eles, isso do lado já da minha mãe, né? Foi dado para eles uma casa lá em São Marcos, até que os filhos vivem até hoje. Legal. Seu Manga, como é que né, para um pesquisador ir para um outro país e buscar a história da sua família? Como é que o senhor foi recebido lá na Espanha? Como é que são esses trâmites? Como é que se consegue chegar nessas informações? Primeiro, a gente entra em contato com a cidade de origem, entra em contato com a biblioteca, né? Foi que eu entrei em contato com a biblioteca dela, a biblioteca me passou as informações, e aí marquei uma data com a historiadora lá da biblioteca, né? E que trabalha na própria biblioteca da cidade de Camargo, e aí, chegando lá, eu junto com a minha esposa, nós ficamos uma tarde conversando com ela, e aí ela passou para nós os Camargo que moravam lá, e tinha uma senhora que morava bem próximo da biblioteca, fomos da casa dela, né? E também no local de trabalho dela, e depois ela nos indicou o pai dela, que já tinha mais conhecimento, né? E aí fizemos uma entrevista com o seu José Gonçalves Camargo. Casualmente, ele praticamente o mesmo sobrenome, que é Oswaldo Gonçalves Camargo. E aí passamos um dia junto, conversando, né? E de lá eu trouxe uns 3 livros da família, né? E trouxe alguns documentos também, relato da família Camargo, né?
na Espanha. O senhor está escrevendo um livro, né, que fala da história da família e que deve estar sendo lançado em breve. Que fase está esse livro? E é uma pesquisa bem ampla, seu André. É uma pesquisa bem ampla, porque ela envolve 17 casais acima. Eu cheguei no navegador Afonso Camargo, mas não consegui o nome da esposa dele, então parou ali. Isso volta a 1492. Então, de lá para cá, eu tenho da família Camargo, né, dos descendentes do vigário, do primeiro filho do José Ortiz de Camargo, né, que é o Fernando. Aí eu tenho toda a documentação da origem deles, onde é que veio, quem casou com quem, né, e que vieram aqui para o Rio Grande do Sul. E um material desse porte tem uma relevância muito grande, porque quando a gente fala no resgate, né, da história das famílias, nessa busca pela ancestralidade, muitas famílias estão perdendo essa história, né? Não tem pessoas que se interessam na pesquisa, e uma das funções do canal, e a gente se preocupa muito com isso, é, Seu Manga, justamente passar adiante essa história para os mais jovens, que eles se interessem, que eles busquem. E não só os mais jovens, mas quem ainda tem, né, os avós, os bisavós, que procure conhecer a sua Então, história. eu já estou finalizando esse livro, já estamos quase no período de fazer uma revisão nele, né? E porque o conhecimento, ele só tem valor na medida que passamos para outras pessoas. Esse é o meu ditado. Você tem o conhecimento, mas se tu não passar para outra pessoa, morre contigo. Então, dentro de 2 anos, eu quero editar o livro da família Camargo, envolve quase 300 páginas, né? Desde Itapeva, que Itapeva foi uma cidade para nós de Bom Jesus, é muito importante, porque de Itapeva veio os tropeiros, que faziam o caminho de Sorocaba para cá, né? Veio a família Camargo, veio a família Almeida, veio a família Galvão, que tem muitos em Lagoa Vermelha, Vacaria também, né? Veio a família Antunes, todos vieram de Itapeva aqui para essa região, pelo conhecimento que eu tenho, não é? E aqui se desenvolveu, e até hoje tem os Camargos aqui, né? E eu posso citar até a minha família, do meu pai e meu avô, que moravam na fazenda dos Papagaios, né? E nós pegamos o apelido de os Papagaios, né? Então, quando eu viajo para visitar, quase sempre eu cito um tio meu, Anacleto Barbosa Camargo, né? Que era um vendedor de touros. Então todo mundo conhece e aí abre as portas quando eu cito esse meu tio. Interessante. Vamos por deixar registrado também aqui, falar um pouquinho dos seus pais, né? Irmãos, e hoje, né? Acho que as pessoas conhecem, lembram, são pessoas muito queridas, a Prof. Marli. Lembro dela na escola, não cheguei a ser aluna dela. A Sabrina, né? E também a Aline. A Aline é minha colega turismóloga do município de Bom Jesus. É uma família muito querida que está sempre, por mais que o senhor esteja morando hoje em Caxias do Sul, mas sempre está aqui por volta. Estamos na terra. Meu pai, ele faleceu já faz uns quase 50 anos, mas ele foi patrão do CTG, presidente do Rio Grande, né? Foi fundador do CTG, foi fundador de um quadro de laçadores, Destino do Gaúcho, aqui em Bom Jesus, né? E casou com a minha mãe, que era de São Francisco de Paula, né? Família Gonçalves, que vieram para cá em 1936, né? Também tinha uma quantidade grande de filhos. E depois tive o irmão Clóvis, que já faleceu, né? E casei com a professora Marli, tá? Nós dois nos conhecemos no colégio, né? Depois moramos em Porto Alegre, nasceu a primeira filha lá. Depois a Sabrina e o Guilherme nasceram aqui em Bom Jesus, né? E então, essa é a nossa família e hoje moramos lá em Caxias do Sul. E sempre que a gente dá, vem a Bom Jesus, porque eu fui, em Bom Jesus fui presidente do Santa Cruz, fui presidente do Lais, né? Fiz parte da editoria do CTG, do hospital, né? Então tem amor à terra, né? Com toda certeza. E não poderia deixar de perguntar também, e no passado isso foi muito reverenciado, e eu lembro que o senhor é cônsul do Grêmio, né? E hoje a gente tem uma facilidade na internet, tem uma facilidade de várias coisas, por exemplo, desde de um acesso a estádio e tudo mais, mas isso no passado tinha o trabalho do cônsul. Aí Para citar, fui cônsul do Grêmio, né? Quando morava, por exemplo, fui cônsul do Grêmio. Era o trabalho de associar as pessoas que gostavam do Grêmio, né? E para você ser cônsul, você tinha que, na época, tornar 10 pessoas sócios do Grêmio. Então a gente saiu para tornar as pessoas, levamos as fichas, essas pessoas passaram a frequentar o Grêmio, e hoje tem o consulado em Bom Jesus também, que é muito bem administrado, né? Mas fiz parte desse período do Grêmio também, e hoje ainda faço parte de estar seguindo junto com o Grêmio. Em que ano o senhor se tornou cônsul do Grêmio? Em que ano aconteceu isso? 1983.
no ano que o Grêmio foi campeão do mundo. Eu me tornei cônsul do Grêmio. Tinha uma responsabilidade grande. E depois, só para complementar a partir do Grêmio, né? Em 1995, quando o Grêmio jogou o Mundial Interclubes do Japão, eu fui no Japão. Eu e a esposa tivemos o Mundial lá. E com certeza deve ser uma emoção muito grande. Uma emoção muito grande. Também já fui em outros países, né? Visitar o Grêmio. Junto com o Grêmio. Os netos todos são gremistas? Toda a família. Netos, toda a família. Toda a família gremista. Interessante. Eu conheço dois dos netos, os filhos da Aline, né? Inclusive um foi colega do Marco Antônio, do meu filho mais novo, e eles são gremistas de fé mesmo, né? Gostam bastante. Seu Manga, dentro dessa questão, né, do livro, de todas essas pesquisas, o senhor tem ideia de quanto tempo o senhor já está pesquisando para chegar nesse material agora que forma o livro? Nós estamos aproximadamente 17 anos, né? Visitando o cemitério, visitando o cartório, visitando a igreja, né? Buscando certidões. Hoje eu devo ter aproximadamente 200 certidões daqui de Bom Jesus e de Itapeva, né? Nesse momento também agradecer ao povo de Itapeva, que a gente esteve lá, fomos muito bem acolhidos pela família e amigos que temos em Itapeva, né? Até tem em Itapeva uma casa de cultura no centro de Itapeva, né? Que foi tombada, que era do Donato Camargo, e o Donato Camargo morou em Bom Jesus, né? Morou aqui na fazenda Pinto Carneiro, né? E que pertenceu até para o Cássio, já partiu, que hoje ainda é da família, né? Então, é ponto de referência também. E aqui pelas fotos, depois, como eu falei antes, a gente vai estar disponibilizando igrejas, construções, praças, né, lugares que foram visitados e que tem muito vivo. Como é que é chegar nesse lugar e saber que os antepassados estiveram ali, ajudaram a construir, seu Manga? Você sabe que o historiador e o genealogista ele tem uma emoção quando ele fala, conhece bastante a história da família. Aí ele lembra do avô, do bisavô, no caso, que moravam em Itapeva. Quando eu cheguei na fazenda Pilão d'Água, em Itapeva, que o Donato Camargo foi um dos proprietários da fazenda e da casa também, quando tu adentra a casa, parece que tu vai encontrar a pessoa. Né? Tu fala tanto da pessoa que tu cria a imagem da pessoa como se aquela pessoa existisse ainda naquele momento, né? Mesmo eu não encontrando nenhuma foto dele, mas tu cria a imagem dele enquanto parece que tu está vendo ele ali. Eu estive dentro da casa que pertence sobre ele, que hoje é tombada e também está na cidade de... E aí vem a importância também, e a gente sabe que o progresso precisa existir, mas a importância dos municípios fazerem a preservação dos seus prédios históricos, das suas casas, enfim, de ao máximo tentar segurar essa história. Não é só tombar, né? Tombar e tirar da família, no caso, as prefeituras faz isso e depois não conserva. Então tem que tombar e conservar. Porque senão é melhor deixar para a família. Tá? Porque muitas vezes a gente viu locais que foi tombado e não foi preservado, né? E acaba se destruindo. Sim, é preciso ter esse cuidado especial. E as famílias também, né? A gente sabe que às vezes por questões financeiras nem todos conseguem manter o patrimônio das famílias, mas aqueles que conseguem, o quão é importante, né, manter essa história que o senhor, né, relata para nós agora. Eu cheguei como se tivesse essa imagem. E assim é para os familiares, para todos nós, né, da nossa família, aquele gostinho da infância da casa do avô, da fazenda, né, da comida, do cheirinho, a gente tem isso muito presente, não deve perder, né? Não deve perder e fica na tradição da família, né? Foi do vigário José Custódio de Camargo, que faleceu em 1848, eu consegui a assinatura dele, num livro de casamento de 1797, na Cúria de Itapeva. Então, quando eu publico alguma coisa sobre o vigário, no final eu coloco a assinatura dele. Eu consegui a assinatura dele. E o meu livro ele está em fase de revisão, já terminando a fase de visita, vai ter revisão, e acredito que em 2027 já vai publicar. E com certeza nós estaremos com o livro em Claro, né? Vamos publicar na Feira do Livro de Bom Jesus e também em Itapeva. Se Deus quiser voltar, eu vou voltar a Itapeva, publicar o livro lá. Olha só, e inclusive a gente pede, né, que as pessoas da família Camargo que vão assistir a esse vídeo, que contribuam também, que coloquem nos comentários, que falem da sua família,
porque isso é o mais importante, quando as pessoas interagem e começam a relembrar e se encontrar, e através da internet o canal tem feito isso, as pessoas têm, as famílias, né, dito, olha, mas fulano é meu primo, ou é irmão de um avô, e as pessoas se reencontram, e isso é muito interessante, porque num mundo globalizado que a gente não tem muito tempo, parar um pouquinho, né, ouvir a história e contribuir com ela. Né? O livro de genealogia, ele é interessante porque ele vai de encontro a muitos primos que nem sabiam que eram parentes, né? Então, se alguém, já que estamos no canal, tiver alguma informação da família Camargo, de dados que ainda não foi passado, que possa nos dar, por favor, mande para manga67@gmail.com, que vai ser introduzido no livro. Muitos não têm tempo de visitar, ou vamos nas casas, as pessoas não estão, então se encontra dificuldade. Mas se alguém tem alguma informação, por favor, nos mande para sair no livro. Uma outra questão, seu Manga, é a informação oral que as pessoas têm, né? Nem todos conseguem, né, pesquisar a história mais a fundo ou até ir para outros lugares, mas tem muito a história que o avô contou, que os pais contaram, que os avós e bisavós contaram e que guardam para si, mas que podem passar isso adiante. Até brincava anteriormente, pode levar essas histórias lá para a Aline no Turismo, com certeza ela vai repassar ao senhor, porque a história oral ela é muito importante, embora a gente sabe que um historiador, um pesquisador, ele precisa documentar, mas conhecer essa história oral é muito importante. É muito importante a história oral, porque muitas vezes não tem documento, então a gente se vale da história oral. Do meu avô não tem documento, que quando ele casou em 1917, ele voltou para São Paulo, em Bronwil, na cidade de Itararé, e ele foi de trem, e de cavalo daqui de Borges até Marcelino Ramos, vendia os cavalos lá, e depois embarcou para Itararé, morou um ano lá. Aí quando faleceu a sogra dele, ele voltou para Bom Jesus para ficar um período aqui, e no fim acabou ficando em Bom Jesus. Então isso eu não tenho documento nenhum, mas eu tenho história oral, que ele foi para lá, ele mesmo contava que tinha ido para lá, né? E voltou. Que interessante. Seu Manga, teríamos muito mais assuntos a serem tratados, mas assim, agradecemos, Ronaldo e eu, imensamente pela sua disponibilidade em estar conosco. A nossa casa está sempre de portas abertas e agradecer, né, pela gentileza, pelo carinho de contar a história da família Camargo para nós do canal Terra e Tradição. Okay. Fico agradecido também da oportunidade de contar e sempre dizer uma coisa para os que estão nos assistindo, né? Que o importante é você passar adiante a tua informação. Se você não passar adiante a informação que você tem, mora contigo. Por isso nós estamos editando o livro da família Camargo, com mais dados. Em 2027, se Deus quiser, vai ser editado e colocado à venda. Mais uma vez, muito obrigada, e a gente pede aos senhores que estão nos acompanhando que curtam, comentem, compartilhem este vídeo para que ele chegue a mais pessoas e possa chegar também a muito mais pessoas da família Camargo. Até a próxima!